Já li a palavra de Deus, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 1 ao versículo 12. Mateus 14, versos de 1 a 12. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João já lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Só até aí. Vamos à presença do Senhor, irmãos. Respeito aos teus caminhos nós queremos ter, Senhor. Foi o que nós acabamos de cantar agora aqui. Esse respeito não pode começar senão pela referência à tua palavra, Senhor. Pedimos, portanto, que nos ajude no exercício de ouvir a pregação do teu Evangelho. Aquieta as crianças, abençoa os jovens, tira, Senhor Deus, dos pais de família, nesse momento, as preocupações dessa vida, das mulheres, tudo aquilo que pode atrapalhar a meditação da tua palavra. E de mim, tira também, Senhor Deus, as minhas limitações, para que a glória do Senhor Jesus Cristo seja manifesta nessa noite. Que saiamos daqui mais próximos do teu querido. Oramos em nome do teu Filho. Amém. O desejo do nosso coração sempre é que tenhamos muitos amigos. Fazer amigos, né? Ser uma pessoa popular, uma pessoa benquista. Como já diz uma canção da música popular brasileira, eu queria ter 1 milhão de amigos. Será que é possível ter 1 milhão de amigos? Será que, como na expressão, né, popular também, que nós dizemos no dia a dia, fulano é amigo de Deus e do mundo? Será que é possível ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo? Ser uma pessoa, né, reconhecidamente, unanimemente benquista? Será que é possível ser assim e não negociar princípios? Olhando para a vida de João Batista, do Senhor Jesus Cristo, de tantos homens, né, que são nossos pais na fé, essa pergunta ela começa a ser respondida. Porque nós estamos diante de uma narrativa que vai tratar da perseguição, né, que a cada dia, né, vai sendo cada vez mais dura contra o Senhor Jesus Cristo. A um eles perseguiam, e nessa mesma narrativa a descrição da morte de João Batista. Dois
homens de Deus, ministérios distintos, é bem verdade, né? Com obras completamente distintas, mas os dois sofrendo por conta da verdade. É interessante porque esse texto ele demarca, né, exatamente o ponto onde o arauto vai dando vazão àquele que é o rei. A sombra é deixada de lado e a realidade vai crescendo. Nas palavras do próprio João Batista, para que eu diminua e ele cresça. Essa era a vontade de João Batista. Ele disse que Cristo cresça e que eu diminua. Mas ele diminuiu até o ponto de ser morto pela verdade. Então, o capítulo 14 encerra a história de João. E agora todos os holofotes vão estar em Cristo, somente nele. E para quem, né, pensar que, né, o caminho, a via crucis do Senhor Jesus Cristo vai começar só no final do Evangelho, uma surpresa. A paixão de Cristo começa aqui. Cada vez mais ele vai ser perseguido, injuriado e maltratado. Na estrutura do texto, né, eu espero que os irmãos estejam com sua Bíblia aberta, nós vamos entender que Mateus está fazendo uma arrumação perfeita aqui, ligando o final do capítulo 13 com o início do capítulo 14, para fazer justamente essa dobradiça, né, da saída de João à entrada de Cristo. Veja, porque no verso 57 do capítulo 13 é dito assim: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, na perseguição de Cristo, ele diz assim: não há profeta sem honra na sua casa. O que é que vem no capítulo 14? A história de João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Então ele está dizendo: assim como aconteceu comigo, aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles falavam sobre mim. É interessante, né, na providência do Senhor, como o Senhor vai colocando palavras, inclusive na boca do ímpio, para que um princípio bíblico seja claramente estabelecido. Porque se você observar bem, Herodes, o tetrarca, né, romano, ele vai dizer que João, ele confunde João com Cristo. Né? João tinha morrido. Você tem simplesmente aqui a narrativa que vai tratar da morte, mas ele já tinha morrido. Né? Então, quem é Jesus aí? Herodes diz assim: esse é João que ressuscitou. Por quê? Por que essa confusão? Porque eles falavam exatamente da mesma coisa. Era um profeta e o profeta. E toda essa estrutura está me dizendo isso. Está saindo o último profeta para ficar o profeta. Então, por isso fica claro aqui, estabelecido por Mateus, na boca de Herodes, no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento falavam sobre Cristo. Porque ele chega a confundir. É João, é Cristo. Não, porque é um profeta falando de outro profeta. Ou seja, o Antigo Testamento, João como profeta, o último do Antigo Testamento, ele falava a respeito de Cristo. Então veja só, Deus usou a boca de um ímpio, para confirmar exatamente esse princípio. Todo o Antigo Testamento, especialmente os profetas, falavam de um profeta. E é interessante, irmãos, que esse último profeta da Antiga Aliança é um homem de coragem, um homem firme, um bom ministro da palavra do Senhor. E essa característica de João Batista não é uma novidade para quem vem acompanhando todo o desenrolar do Evangelho de Mateus. Você pode voltar comigo para o capítulo 3, no início do Evangelho, quando João vai ser apresentado. As palavras de João, na pregação do deserto, ele diz assim, verso 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto
está próximo do reino dos céus. Isso aqui é o resumo da pregação dele. Arrependimento, né, e anúncio do reino que estava para chegar. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Eles arrependam-se. Muitos se arrependiam e eram batizados. Mas aqueles que chegaram sem se arrepender, veja o que é que ele diz. Verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Como é que ele vai tratar agora escribas e fariseus? Raça de víboras. É um homem sem medo, um homem destemido quando pregava a palavra do Senhor, um ministro fiel que não negocia, que tem sua consciência limpa, que volta para casa e pode dormir dizendo assim: eu anunciei todo o conceito do Senhor. Esse é o profeta, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. E esse profeta, ele tem algumas características além da fidelidade. Ela é uma fidelidade, em primeiro lugar, sem acepção de pessoas. Porque aqui no capítulo 3 ele fala contra fariseus e escribas, e voltando para o capítulo 14, ele vai falar para Herodes. Veja, capítulo 14 diz assim: porque por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Quem era Herodes aí? Já vem ali o título dele, tetrarca. O que é um tetrarca? Em primeiro lugar, fica claro que vem de tetra, né? 4. Por quê? Porque o reino, né, o império romano é muito grande. Ele compreendia quase todo o mundo antigo. E para você governar, né, uma região tão grande como aquela ali é muito difícil. Porque rapidamente, em algum local, em algum rincão daquele, podia surgisse ali uma rebelião para tomar o império. Então, sabiamente, né, com a sabedoria humana, o imperador, ele divide em 4 partes o império. E aí ele coloca 4 tetrarcas, né, governadores de pequenas regiões. E um desses tetrarcas era Herodes. Herodes, especificamente aqui, Herodes Antipas, é o filho de Herodes o Grande. Né? Ele já é uma segunda geração desse tetrarca. E ele tem um problema muito sério. Porque é dito aqui que Herodes ele tem um desejo por uma mulher chamada Herodias, que era mulher do seu irmão Herodes Filipe. Veja que confusão. Um governador que deixa sua primeira esposa, casa, né, de maneira ímpia, de maneira a transgredir a palavra do Senhor, com a esposa do seu filho, do seu irmão. E ali você tem todo esse problema, né? Maldade, você tem incesto e você tem adultério. Esse é o contexto ali onde João está colocado. Mas você imagine como é que isso está se dando aqui. Você está diante do governador e você é profeta, e a palavra de Deus, o 7º mandamento, diz: não adulterarás. O que é que você vai fazer? É um governador. Ele não tinha e ele não fazia acepção de pessoas. Pregava ao pobre e pregava ao rico. Denunciava o pecado do pobre, denunciava o pecado do rico, sem temor e sem fazer acepção de pessoas. Na nossa época, irmãos, isso tem sido cada vez mais difícil. Homens, líderes, que eles não negociam a sua fé, não negociam os seus princípios. Na política, isso também é muito visto. Uma
pessoa se candidata e na época da eleição é aquela pessoa que vai lá e diz: eu vou fazer, eu vou denunciar, e eu vou buscar. Mas quando entra o sistema ali que está vigente, e esse é um sistema que vai a cada dia pressionando aquela pessoa, muitos deles, a grande maioria, não suporta e começa a negociar, né? E negociar financeiramente, negociar politicamente. E para nossa vergonha, isso acontece também na igreja. Negócios que acontecem nos bastidores da igreja. Então não toca nesse, porque nesse aqui a contribuição dele é tanto, aquele ali não pode, ele é doutor, fulano ali não pode, é empresário. E aí você vai fazer uma igreja que ela está, né, com algumas pessoas que são imunes, vão ganhando imunidade ali dentro. Ninguém pode tocar, porque o doutor, porque o mestre, porque o homem do dinheiro. E aí Deus tem que levantar um profeta como João Batista, sem temor, para não fazer acepção de pessoas e dizer a verdade. Mas como é que eu vou dizer essa verdade? Vamos dizer que eu tenha coragem. Como é que eu digo? Herodes chega com sua concubina e o profeta no palácio diz assim: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é fantástico, porque ele não abraça essa ideia, né, da nossa época de politicamente correto. Ele não vai no rodeio, ele não vai, olha, isso não é uma coisa muito honrada. Ele começa a dar nome aos bois, né? Ladrão é ladrão, corrupto é corrupto, adúltero é adúltero. Não tem meias palavras, não é lícito. A palavra dele é perfeita, por quê? Porque é lícito aquilo que está na lei. Por que a lei de Deus diz adultério é transgressão da lei? Então como é que eu vou tratar o adultério? É ilícito, você não pode. Mais uma vez, né, no romantismo da nossa época, quem sabe, né, fulano arrumou uma pessoa para casar, não é um crente, uma pessoa da igreja, mas quem sabe vai dar certo, né, vamos ter paciência, vai se converter. Não chega um pastor, um homem de Deus, vai dizer assim: não é lícito. O homem da igreja começa a crescer financeiramente, profissionalmente, mas você sabe que aquilo ali tem uma coisa errada. Os negócios deles são errados. E todo mundo fica calado. Por quê? Para não incomodar. Porque ele continua contribuindo, então deixa quieto. E quando vai falar, é cheio de rodeios. Quando é um pobre, massacra. Quando é um rico, é cheio de cuidado. O profeta de Deus não tem esse tipo de cuidado, fazendo acepção de pessoas, nem muito menos tratando a verdade como mentira e a mentira como verdade. E uma outra característica de João como profeta é que ele não caiu na nossa tendência comum, a tendência do silêncio, da conveniência dos covardes. Ele podia muito bem ficar calado, gozar de toda a conveniência ali do palácio, dizer assim: problema dele, ele que se vire com Deus. Mas esse tipo de covardia não é bem visto na Escritura. Veja comigo Apocalipse 21. A partir do verso 6. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Veja agora. Quanto, porém, aos covardes, aí, em algumas traduções, aos tímidos,
aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é que vai ser feito dos covardes? Veja, na sua tradução você tem tímido, não entenda, não é um traço de personalidade, né? Tem a pessoa que é mais tímida do que outra, tem uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que é mais tímida. Não é isso. É um covarde que não tem coragem de falar. Ele está pensando, está maquinando na cabeça dele. É fraco. Ele é fraco. Então, como ele é fraco, ele não consegue falar. O que é que está reservado para o covarde? O lago de fogo e enxofre. E assim, na nossa geração, o contrário. O lago de fogo e enxofre vai estar preparado para quem diz a verdade. Se você for sincero, né, sinceridade combina com amor, com jeito para falar a verdade. Se você for sincero da maneira correta, você vai ser reprovado. Mas se você se cala, você vai gozar da conveniência dos covardes. E vai ser amigo do mundo e inimigo de Deus. E vai gozar da boa reputação do mundo, mas diante de Deus, você é um covarde. Veja só, não é dizer tudo que pensa. Esse é um outro extremo. Dizer a verdade. Estamos tratando aqui de um homem que estava pecando. Um homem que estava indo para o inferno. E você vê uma pessoa, você vê um familiar seu indo para o inferno. E você é um covarde e não fala nada. Do seu lado, seu irmão indo para o inferno. E você não diz nada. Seu vizinho vai para o inferno e você não fala nada para ele. Você dá uma carona a uma pessoa, ela está indo para o inferno e você é tão covarde que não abre a boca para falar do Evangelho. Quantas pessoas nós não perdemos oportunidade de falar do Evangelho porque somos covardes? Esse homem tentou prender João, porque João era um homem corajoso. Ele prendeu o corpo de João, mas nunca conseguiu prender as palavras de João. É como está relatado lá em Hebreus capítulo 12, porque quando ele começa a tratar do rol dos heróis da fé, ele diz assim: Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. E com esse sacrifício, as obras de Abel falam até hoje, depois que ele morreu. O que foi que Caim fez? Caim tentou calar a boca da igreja. Caim tentou calar a própria consciência. Herodes fez exatamente o mesmo. Como é que eu vou resolver isso aqui? Veja só, como é que eu vou resolver? O texto ele começa falando de Jesus Cristo, que é confundido com João, e depois ele começa a tratar da morte de João Batista. Veja, verso 12: e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso dele operam forças miraculosas, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Veja como o narrador ele é cuidadoso em nos informar mais de uma vez que era Herodias. Herodias era mulher de Filipe, seu irmão. Adultério, maldade e incesto num único ato. E João dizia no verso 4: não que é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo.
desejo de Herodes era matar. Porque nós desejamos matar quem se insurge contra o nosso pecado. Quem começa a falar do nosso pecado, o desejo é dele de matar, para calar a boca. Porque isso faz mal ao nosso coração. Então Herodes, um homem poderoso, tetrarca, né? Por isso que o comentarista aqui, ele nos dá essa informação, era um homem de poder. Ele vai usar o poder dele para o mal. Ele vai calar a boca do profeta. O que ele faz? Lança João Batista no cárcere. E é interessante a maneira que ele faz aqui, né? Porque não tem julgamento, porque não tem defesa, e tudo isso era comum no Império Romano. Mas aqui passa-se por cima de tudo, porque o interesse é usar o rigor, né, do poder contra esse homem, para calar a boca dele, com um único objetivo: se eu calar a boca de João, eu calo a minha consciência, eu calo aquilo que tanto tem tirado a minha paz. Interessante como quando alguém se mete num pecado, como um abismo vai chamando outro abismo, como um problema vai chamando outro problema, como uma mentira puxa outra mentira. E essa pessoa ela fica tão inundada ali naquele meio, daquela iniquidade, né, da sujeira da alma que ele tem, que ele vai tentar de alguma maneira se fechar, né, calar, se esconder, para que ninguém veja o problema dele. Nós lemos, inclusive hoje, vamos voltar para o texto lá de Isaías 29, porque o profeta nos dá exatamente essa visão, capítulo 29 de Isaías, por favor. A imagem é perfeita que o profeta traça. Veja, o verso 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Veja agora: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então, você esconde o pecado no coração, e você tem a capacidade até de revestir o pecado de piedade. O motivo é ruim, mas você abre a boca e diz aquilo que parece bom. Eu vou fazer tal coisa. Aí você diz assim: mas a polícia, isso aí, todo mundo diz. Que homem, que mulher de Deus, piedosa. Mas você sabe que no profundo do seu coração a motivação é má. Mas está no meu coração, ninguém está vendo qual o problema que tem. Então, você de alguma maneira pensa, está só em casa, liga lá a internet e começa a percorrer aquilo que não é bom para a sua alma. Ninguém vê, estou só, quem vai saber? E aí o pecado vai sendo escondido, ninguém está sabendo, eu me tranco, eu me fecho, eu não falo, e você vai cultivando dentro do seu coração um desejo pecaminoso, e isso vai destruir a sua alma. Talvez ninguém veja, é verdade, mas destrói a sua alma, ao ponto de você entrar em parafuso dentro do seu próprio coração. Veja essa imagem agora no livro de Provérbios, que aqui nos é dito lá, Provérbios capítulo 28.
Como é que andam os ímpios, né? Tentando de alguma maneira esconder o seu pecado. Verso 1 do capítulo 28 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leões. Como é que andam os perversos? Parece que todo mundo tenta atacá-lo, porque ele está sempre armado. Ele sempre acha que um problema foi com ele, e ele sempre acha que há uma perseguição contra ele. Quem pensa assim? Quem vive no pecado. Ele vive 24 horas pensando que alguém vai derrubar. Por outro lado, como é que vivem os justos? O texto diz: ele é intrépido como um leão. Ele é intrépido como um leão. Tenta cessar a consciência, fazer com que a consciência se cale. Ele se esconde, ele se fecha, ele prende, ele mata, ele suborna para que ninguém toque no pecado dele. O outro vive às claras. Na nossa época, mais do que em qualquer outra, nós temos visto isso com muita ênfase. Há, sem dúvida, no nosso país especialmente, uma agenda, um movimento desesperado, eu até diria, para legitimar uma prática, a prática do homossexualismo. É uma campanha que você às vezes se assusta. Você se assusta. Essa semana foi uma coisa que eu fiquei. A gente começa a ficar calejado com esse tipo de assunto, mas tem hora que salta os olhos assim e você se revolta. Juntava a Ellen essa semana uma propaganda que está passando aí na televisão, que é: isso é coisa de homem. Eu não sei se algum de vocês já viu. Então, o que é coisa de homem? Então, vem um casal, o rapaz vem com uma aliança, aí ele abre a aliança, pede a moça ali em casamento. Ele diz: isso é coisa de homem. Aí, segunda coisa de homem, né? Ele é um homem agora generoso, um homem educado, então ele trata a mulher com educação, aí aparece lá: isso é coisa de homem. No final dessa propaganda aparece um homem na beira-mar empurrando um carrinho de bebê. E aí você fica esperando: isso é coisa de homem, né? Empurrar um carrinho de bebê. Ele está com a esposa dele. O que é que vem? Vem outro homem, beija ele na boca e sai como se fosse uma família. E o que é que aparece? Isso é coisa de homem. Desespero de tentar calar a consciência. Você imagina como deve ser a consciência do ímpio, atolado no pecado. Todo dia a consciência está ferindo ele. Pecado, pecado. Você vai para o inferno. O que é que ele faz? Vamos para o Congresso Nacional. Vamos aprovar uma lei agora. E quem falar, não precisa nem dizer, nem bater, mas se falar contra, vai preso. Alguma semelhança com Herodes? Se falar contra, eu mando prender. E se conversar muito, ele vai começar agora a matar. Então, alguns dizem assim: homofóbico não tem direito a viver. O que é isso? Ameaçando de morte. Pessoal, nós não somos a favor, né, que se bata, que se faça um mal, né? A defesa não é essa. A defesa é que seja profeticamente dito como fez João Batista, acusar o pecador. Mas para que a gente não fique somente, né, num pecado que, né, é incomum no meio do povo de Deus, do povo genuíno de Deus, isso pode ser aplicado também na nossa vida. Quantos pecados não vão ficando guardados, calados, e a gente vai cessando, silenciando a consciência. E você vai conseguindo isso, porque você vai arrumando um subterfúgio, um motivo para dizer por que você faz aquele pecado. Então, eu pequei por conta disso,
Então, lógico, Deus vai entender ele. Aí novamente você cai de novo, então eu peguei por conta daquilo, e aí você vai formando ali um edifício de mentiras que no final das contas vai acabar silenciando a sua consciência. Voltando especificamente para o texto de Mateus, quando Herodes manda prender João Batista, não ficou só na prisão, né? O primeiro passo é a prisão. Ele foi mais além. No verso 5 diz assim: querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, veja que há uma passagem aqui temporal. Ora, tendo chegado o aniversário de Herodes, aqui uma pequena passagem temporal, mudou um pouco a cena. Agora, provavelmente, a partir desse ponto, João Batista já não está mais preso. Tenta entender qual é a estrutura. Primeiro ele falou de Jesus, Jesus foi confundido com João Batista. Então, para explicar o que aconteceu com João Batista, ele começa a tratar da história da morte de João Batista. Como é que João Batista foi morto? Herodes primeiro prendeu, e depois de prender vai acontecer alguma coisa no aniversário que vai levar João Batista à morte. O que é que vai acontecer? Verso 6: ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Qual é a cena agora, como isso aqui se deu? No aniversário de Herodes, você tem uma festa. Ele é um governador, um homem rico, poderoso, então atraía muita gente. Muitas pessoas queriam agradar Herodes, tentar dar uma grande festa. O texto não vai além disso, mas os relatos históricos a respeito das festas do Império Romano dão conta de que aqui todo tipo de prostituição acontecia, bebedice, eles bebiam até se embriagar, eles caíam na glutonaria. Era comum nos tempos antigos você comer, quando estava ali sendo oferecido pelo governante. Você comia tanto, começava a passar mal, então você ia lá, vomitava para poder voltar a comer de novo, aproveitar tudo. Era uma festa sem limite. Orgia, glutonaria, bebedice. No meio daquele lugar ali, no meio daquele ambiente, a filha de Herodias, a concubina de Herodes, ela vai dançar para o rei. Então você vai imaginando a cena. Todo mundo bebendo, todo mundo comendo, um ambiente de prostituição e uma mulher dançando. Em primeiro lugar, nós não somos aqui fundamentalistas, legalistas, ascetas que dizem que nada pode, dançar é pecado, comer é pecado, tudo é pecado. Nós não somos, nós somos bíblicos. Mas o que é que a Bíblia ensina? Moderação em todas as coisas. Um ambiente como esse não é um ambiente para um filho de Deus estar. Bebedice, glutonaria, prostituição, não é lugar, não é ambiente para você estar. Não é? Por quê? Porque nesse lugar as tentações são muitas. Talvez ninguém pegue na sua mão e vai fazer você pecar, mas as tentações são muitas e você se conhece. Então o que você vai fazer? Eu vou me privar desses lugares, eu vou privar minha família desses lugares por conta da tentação. Que lugar era? Um aniversário. Veja o tamanho da prostituição, ao ponto de um aniversário virar um grande lugar de pecado. Interessante, irmãos, antes que a gente prossiga com a exposição, tratar aqui de um erro, um equívoco muito forte, muito grande dos testemunhos de Jeová, porque eles usam esse texto aqui para dizer que você não pode comemorar aniversário. É uma loucura, um absurdo tremendo. Mas
Disse assim, então eu entendi. Você quer me dizer o seguinte, você quer dizer que Mateus se preocupou no meio do evangelho dele, de fazer toda uma estrutura para chegar a falar do aniversário de Herodes, para falar da morte de João Batista, do adultério, do bacanal, de toda essa loucura, para ensinar uma verdade. Aniversário não é coisa de Deus. Isso não tem sentido, irmãos. Aniversário é uma bênção. O dia que Deus nos concedeu mais um ano de vida, mas pode se tornar também uma maldição se você transformá-lo uma festa ímpia como essa. Então, nós temos que deixar de lado essa loucura dos testemunhos de Jeová, mais uma deles, né? Então, eles vão se entregar ali à prostituição. É um caminho sem fim. E nesse acesso ali de pecado, aquela mulher começa a dançar de uma maneira sensual. Por que eu digo isso? Porque está implícito no texto. Veja, verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Você acha que um homem ímpio como esse se agradou de quê em Herodias? Agradou da beleza da dança dela. Como essa é uma profissional, é do balé. Não, ele estava desejando essa mulher. Ele era tão ímpio que ele já tinha tomado a mulher do filho dele. E agora ele vai pegar também, né, a filha dessa concubina para si. Que homem louco! Mas como a prostituição generalizada, ela também vai se aproveitar dele. E aí começa todo um movimento de conspiração contra João Batista. Veja só. Diz assim, então, verso 8, ela instigada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela foi instigada pela mãe. Herodes disse assim, me peça que eu lhe darei, qualquer coisa, juramento. Ela disse assim, instigada pela mãe, veja no desejo de Herodias, porque Herodias nunca se conformou, né, da acusação de João Batista, nem muito menos dele ter sido preso e depois solto. Ela agora quer que ele morra. Ela foi instigada pela mãe. Dá-me aqui, ele diz assim, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Qual é a reação dele? Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Aqui é o orgulho do rei. Ele jurou, então ele não pode voltar atrás. Aí você diz, mas estou me lembrando agora do Salmo 15, que me ensina a dar a palavra e não voltar atrás. Espera aí, lembre-se, juramento só é válido por coisas lícitas. Matar uma pessoa simplesmente para satisfazer o desejo ímpio de outra não é lícito. Então ele rapidamente poderia voltar do seu juramento. Não, esse tipo de juramento eu não posso cumprir, porque é ilícito. Em segundo lugar, o juramento foi feito à filha de Herodias, mas o texto deixa claro que quem pediu foi a mãe. Então, outro argumento que ele poderia usar: eu jurei a você, não jurei a sua mãe. Mas no final das contas era isso que ele queria. Porque no verso 5, voltando lá, diz assim, e querendo matá-lo, temia o povo. Desde o começo, Herodes queria matar João Batista. Mas uma coisa impedia ele: o temor. Esse é aquele temor falso, né? Não é o temor salvífico, não é o temor que eu temo a Deus, é o temor que eu temo mais aos homens do que ao Senhor. É um homem político, um homem que precisava de ter apoio popular. Então ele dizia, não dá para matar esse homem agora, porque se eu matar vai ter um problema. Se eu mato João Batista, ele é considerado profeta, então toda a população vai vir contra mim. Então ele simplesmente consegue resolver o problema ali parcialmente, encarcerando aquele homem. Só que agora ele está sob juramento. E agora é a honra do rei que está em jogo. Ele deu a palavra e não quer voltar atrás. O que é que ele vai fazer? Agora um complô
da família. A mãe que instiga a filha que se aproveita, né, de Herodes, e Herodes que se aproveita de toda a situação para matar João Batista. O que é que está acontecendo aqui? Primeira informação que foi dada: Herodes é tetrarca, ele é de um império. E é um império que começa a se juntar. E um fala para o outro, e o outro já fala para o outro, e usa, né, de um artifício político, e aí vai, né, se insurgindo contra o Senhor. É impossível não lembrar dessas palavras do Salmo 2, veja. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Exatamente a mesma imagem que Herodes está fazendo, né, dentro de casa. É um império que ele vai se estruturando para tentar acabar com o reino de Deus. Exatamente isso, categoricamente isso. Um império que se organiza contra o reino do Senhor. Ele ali vai maquinar o mal. É interessante porque nas palavras do salmista diz assim: Deus se ri dessas coisas. É hilário até. Porque que poder tem o reino das trevas perto do reino do Senhor? O que é que eles podem fazer de mal ao povo de Deus? Pense no que aconteceu, por exemplo, com João Batista. O texto lá em Mateus, capítulo 14, ele vai nos ensinar, né, que realmente a vontade daquela mulher aconteceu. Verso 10: e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. É exatamente o que ela queria, foi consumado. João morreu. Como é que João vai ser conhecido a partir de agora? Arauto do Senhor, profeta corajoso, o último homem do Antigo Testamento que viveu as palavras de Cristo na bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por conta da justiça. Viveu pela justiça, morreu pela verdade. Depois que ele morreu, o que é que acontece com João? Ele sobe e vai à presença de Deus. Sabe o que é que esses homens fizeram com João Batista? Que o império das trevas, maquinando contra João, fez. Deus se ri deles, irmãos. Ele fez com que João fosse conhecido como um homem que viveu a semelhança do seu Redentor. O que me importa se eu sofrer para no final ser conhecido como um homem que viveu a semelhança do seu Redentor? Que importa se falam mal de você pela justiça, pela verdade, por viver de maneira reta? Que importa? Eles estão se organizando para o mal. No final, o máximo que podem fazer é lhe matar. E se lhe matarem, se destruírem você, se acabarem com a sua reputação, sabe o que é que acontece? Você vai ser cada vez mais semelhante ao seu Senhor.
que morreu pela verdade, que não teve direito a um julgamento justo, e que me ensina as seguintes palavras: não temam aqueles que podem fazer mal contra o corpo, mas não podem fazer mal contra a sua alma. Temam aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Temam ao Senhor e não aos homens. Algumas aplicações finais para a nossa vida. Imagine você numa situação como essa, a consciência que lhe fere. Existem algumas estratégias que nós vamos criando para calar a nossa consciência. Como é que eu vou calar a minha consciência? Um homem que não quer ser importunado na sua casa, um chefe de família, ele tem vivido de uma maneira que não agrada o Senhor, e a mulher dele, como uma boa auxiliadora, vai lá explicar o erro e tentar mostrar, demovê-lo daquele erro. O que acontece? Ele começa a tomar agora uma outra posição, ele começa a ser grosso, ele começa a ser ríspido. Ele vai usar a liderança dele para calar a mulher. Para quê? Para que o pecado dele não seja importunado. É como se ele dissesse: me deixe pecar em paz. Não para por aí. Existem algumas pessoas, irmãos, que não... Uns são tímidos de verdade, como nós, e outros, eles se isolam do grupo, por um motivo só. Pensam assim: se eu me isolo, se eu não falo com ninguém, sabe o que é que vai acontecer? Eu não dou liberdade para ninguém falar de mim. Qual é a consequência disso? Ele está dizendo exatamente a mesma coisa: me deixe pecar em paz, não se meta na minha vida. Pastores até usam do seu ofício para manipular, para calar, para silenciar as ovelhas. Homens ímpios usam um poder passageiro para massacrar as ovelhas do Senhor. E com isso eles estão dizendo: me deixem pecar em paz. O povo de Deus diz: pastor, não está certo, está fazendo errado. Isso não foi isso que nós aprendemos, pastor. E o que é que ele faz? Ele usa a autoridade para dizer: cale a boca, o pastor sou eu. Deixe-me pecar em paz. Por fim, eu fico pensando como é que é a consciência de um ímpio, de uma pessoa que não tem Cristo. Todo dia ele é massacrado pela consciência dele. Ele é importunado pela consciência. Ele vai arrumar uma maneira de calar a consciência. Ele suborna, ele se tranca, ele se fecha, ele não quer conversa com ninguém. Ele fica um homem cada vez mais duro, para que ninguém toque nele. Eu quero dizer a você: quem quer que você cale a igreja, seu esposo, os seus pais, quem quer que você cale a todo mundo. Você não tem como calar a voz que está no seu coração. É impossível calar completamente a consciência. É possível que por um período de tempo você até faça com que a voz dela perca a força. Existe uma citação que já trouxe aqui algumas vezes aos irmãos, Richard Simmons. Ele diz exatamente essa palavra, que você pode calar a sua consciência. Como calar
motivo aqui, uma desculpa ali, e você vai calando a consciência do seu pecado. Sabe o que é o pior? Essa consciência, quando ela vai sendo silenciada dia após dia, talvez um dia ela nem te importune mais tanto assim. Aí você, como Herodes, vai dizer: está tudo bem. Mas um dia você vai se encontrar com o seu Criador. Aí o puritano diz assim: naquele dia, o maior acusador que você vai ter será a sua própria consciência. Porque no último dia ela vai se levantar e vai apontar cada um dos seus pecados.